Mas então vamos começar. Eu primeiro quero agradecer vocês, o Mal, a Flávia e o Pedro, por terem topado estar aqui hoje. Também a todo mundo que está participando com a gente, que vai escutar o papo agora com a gente. É uma iniciativa do nosso espaço de fazer esses encontros, o Papo de Artista. A ideia é mesmo trazer os artistas para conversar, para a gente trazer temas que não são muito falados, que a gente acha que, de certa maneira, pode desenvolver um pouco melhor e a gente pensar um pouco melhor disso juntos. E então é isso, espero que aqueça o coração de vocês nessa quarentena. Bom, e o tema que eu escolhi hoje foi a arte de escrever, porque eu li esse livro, vou mostrar, tá parecendo blogueira, né? Olha só, eu li esse livro do Schopenhauer e eu fiquei muito apaixonada quando eu estava me aventurando a escrever um pouquinho. E me veio, assim, ele fala coisas muito interessantes e me veio muitos pensamentos sobre a escrita e também de como a escrita faz parte da nossa vida. A gente até já estava falando um pouquinho isso antes na pré, né, de como a vida e a escrita começam a se confundir em algum momento ali. Isso é muito prazeroso. E tem uma coisa que ele fala em algum momento do livro, que é sobre o escrever. Ele coloca que o escrever tem que ser a própria recompensa em si. Quando a gente escreve pensando que eu vou escrever para poder chegar a alcançar tal lugar, ou eu vou escrever para tocar as pessoas, ou eu vou escrever para, sabe assim, de alguma maneira com um objetivo, e não em si, não a própria escrita, né? Aí eu queria saber como é isso para vocês, se vocês sentem isso também, de que tem mais potência quando o escrever é simplesmente pelo ato de escrever, e trazer isso também no trabalho, né? Quando vocês recebem alguma coisa do tenho que escrever, como vocês alinham isso, né? Com tenho que escrever e aí traz isso ser o centro, né? Trazer esse coração para a escrita também no trabalho. Eu acho que isso, quando a nossa escrita começa a se tornar profissão, a gente acaba se deparando com o desafio de como é que a gente vai desenvolver o nosso próprio processo criativo, né? Como é que uma coisa que eu fazia de uma maneira tão espontânea eu escrevia poemas, e como é que agora eu vou escrever para tocar a vida das pessoas, para gerar algum tipo de transformação? Isso começa a conflitar o trabalho da manifestação artística. E aí eu concordo totalmente com essa afirmação, e a forma como eu desenvolvi o meu processo de escrita para poder não perder essa sensação espontânea de que eu estou escrevendo pelo prazer de escrever foi separar dentro da minha cabeça assim os papéis que eu tenho na minha vida, em que um papel é o Pedro artista, e esse Pedro artista é o cara que ele pode escrever a hora que ele quiser, acordar de madrugada, de repente ter uma ideia quando tá lavando a louça, e aí eu escrevo pela experiência de escrever sem se preocupar se isso vai ficar bom, se vai agradar, se vai pro livro. Escrevo como quem sangra, como quem transpira, como quem respira, como quem beija. Escrever por escrever. E aí existe um segundo papel, que aí sim é o Pedro CNPJ, das 9 às 6, que é o cara que senta e que vai organizar esses textos. Então, eu separo os textos que estão espalhados em bloco de notas, WhatsApp, papéis, e falo, não, esse aqui vai para o livro, esse aqui vai virar post, esse aqui pode virar uma música. E aí eu organizo as ideias. Então, eu precisei fazer essa dissociação para conseguir fazer com que o meu processo criativo fluísse sem perder esse prazer da escrita. Então, quando eu escrevo porque eu quero com uma experiência humana, assim, não como uma experiência profissional. E aí depois o Pedro profissional vai sentar e organizar tudo isso. Eu sou um pouco que nem você, Pedro. Eu sou roteirista, né? Mas a minha formação eu sou economista. Então, e eu troquei de profissão porque eu quis encontrar alguma coisa que eu gostasse de fazer. E, assim, numa boa, escrever é uma das únicas coisas que eu gosto de fazer na vida como profissão, né? Eu tenho vários interesses na vida, mas como profissão, realmente, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu escrevo muito, eu escrevo o tempo todo. Eu tenho um diário, inclusive, onde eu escrevo todo dia. Eu escrevo muito curta-metragem, porque a minha escrita é muito ligada ao audiovisual, né? Eu não dissocio muito a escrita do roteiro. Quando eu estou escrevendo, imediatamente me vem a imagem e é espontâneo eu passar aquilo para um roteiro. É muito difícil eu escrever um conto, por exemplo, hoje em dia, principalmente. Ou eu tenho um livro escrito, mas mesmo o meu livro ele é muito traduzível em ações. Ele tem até um corta-para no meio, que
que saiu eu acabei deixando como se fosse um roteiro. Mas quando eu escrevo sob encomenda, eu procuro encontrar, por mais burocrático que às vezes aparentemente aquele assunto seja, e eu às vezes sou obrigada a escrever sobre assuntos burocráticos mesmo, não tem jeito, eu procuro encontrar uma motivação para escrever aquilo ali, cara, eu vou encontrar. Mesmo que eu fique 5 dias congelada e escreva tudo no 6º dia, porque sempre tem um prazo, mas eu não começo nada, absolutamente nada, sem vontade. Então, assim, eu tenho que escrever sobre um roteiro que eu entreguei há pouco tempo. Eu tenho que escrever sobre os 200 anos da independência do Brasil. Eu não estava com a menor vontade de escrever sobre os 200 anos da independência do Brasil, mas eu procurei, eu cavei, eu fui por um outro lado, fui pelo lado da missão francesa brasileira, que é uma coisa que me interessa, o Debré, o trabalho Debré. Então, eu peguei todos os livros do Debré e dei uma olhada. Eu precisei buscar dentro de mim essa motivação. E no dia a dia é normal. Eu tenho 5 caderninhos aqui à minha volta. E eu escrevo, terminou um, eu pego outro, terminou, eu pego outro. É o tempo todo, eu escrevo o tempo todo. Também sem compromisso com nada. É a vida. Na verdade, eu comecei a escrever, eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu comecei a escrever, na verdade, por uma motivação muito emocional. Meus pais se separaram, meu pai foi morar em outro estado na época, e eu lembro que eu era muito viciado em livro de fantasia, estava lendo Harry Potter, estava lendo toda a coleção do Harry Potter, e vi que aquilo era uma coisa que interessava muito ao meu pai. E eu acho que para manter uma conexão com ele, quando eu percebi, eu estava escrevendo uma história por e-mails para o meu pai, mandava e-mails para ele contando uma história, contando uma história. E aí, sei lá, 2 anos depois, ele me entregou isso impresso num monte de folha de ofício. É bem emocional mesmo, assim. E falou: aqui, filho, isso aqui foi o que você me mandou durante esses 2 anos aqui, ó. Isso aqui é o seu livro. Eu falei: que isso, não é possível, não é um livro. Eu já devia ter uns 15 anos nessa época. E aí eu resolvi que eu ia me abrir para esse tipo de forma de lidar com as minhas emoções, e o papel e a caneta e o computador, enfim, sempre viraram um lugar de desabafo e de expressão para mim. Acho que eu, sem perceber e sem saber, consegui me conectar com esse tipo de arte, assim. Depois eu comecei a usar esse tipo de arte para que eu pudesse... Eu sou ator, né? Eu sou, antes de tudo, sou ator, depois fiz faculdade de design. Enfim, a gente vai tentando aí ganhar dinheiro de alguma forma e sobreviver de alguma forma. E aí eu comecei a escrever as peças da minha própria produtora, porque eu abri uma produtora com a minha sócia. E aí comecei a pensar assim, pô, eu tenho um mundo ilimitado do que eu posso fazer à minha frente, porque eu tenho uma chance de produzir algo que eu escrevi, e que tipo de história que eu quero contar, que tipo de mensagem que eu quero passar. E desde então eu comecei a escrever peças de teatro. Esse livro eu reescrevi, ele foi publicado por uma editora, é mais emocionante ainda. Meu pai me deu de 18 anos, ele publicou para mim o livro, foi uma coisa linda. E depois disso eu resolvi fazer uma trilogia, escrevi o segundo livro, publiquei também por essa editora. E aí já estou uns 10, 12 anos tentando escrever o terceiro e não consegui ainda. Mas vai sair, porque eu acho que é isso um pouco do que você leu aí nesse livro, Claudinha. Para mim, graças a Deus, eu efetivamente preciso escrever pouco por demanda, porque eu acho que sempre que eu precisei escrever por demanda, eu enfrentei muita dificuldade. Acho que eu nunca efetivamente tive a escrita como um trabalho para mim, sim como uma terapia, um lugar de desenvolvimento, de evolução. Então, para dizer que não, na minha área de design, às vezes eu preciso roteirizar uns vídeos institucionais. É o máximo que eu escrevo efetivamente como trabalho e peno. Eu sofro para fazer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a escrita, para mim, como muita coisa da minha vida, está muito mais ligada para essa parte emocional, assim. Então, escrever para mim acaba sendo fácil também, porque às vezes vem com uma ideia e aquilo não sai da minha cabeça até eu sentar e desenvolver aquilo, botar no papel. Às vezes eu vou dormir, fico pensando nas cenas, pensando na estrutura, como vai ser o personagem, o que vai acontecer.
Então eu acho que para mim é muito isso. O escrever é muito por escrever. Se no fim só eu vou ler, ou se no fim só eu vou olhar para aquilo e vou falar, nossa, que legal que eu desenvolvi isso, para mim já tá valendo muito, sabe? Achei muito legal que todos vocês disseram, né? De alguma maneira encontrar uma maneira de manter vivo isso, né? Trazer na hora do criativo ou encontrar algum ponto de ligação, que nem a Flávia falou, né? Vou ter que escrever sobre isso. Sobre isso, todo assunto tem muitos lugares para onde você pode caminhar, né? Onde que aquilo me liga aquele assunto e encontrar para deixar isso mais fluido. Eu acho muito legal. Tem uma outra coisa que ele fala sobre a gente ter os nossos próprios pensamentos. Ele até chega a dizer que tem gente que lê tanto que lê demais. Tipo, não precisa ler tanto assim. Que a gente fica se entupindo de pensamentos dos outros e não para ter os nossos. E que isso está muito ligado à originalidade. De que você não consegue criar os seus próprios pensamentos, a sua própria maneira de pensar e aí, naturalmente, a sua própria maneira de escrever. Como eu às vezes fico pensando que a gente não está numa geração, talvez na dele, as pessoas podiam até ler muito. A gente não está numa geração que alguém está correndo esse risco. O risco de ler muito, eu não estou achando que é o momento. Mas talvez ver muita série, sei lá. Como vocês veem isso? Vocês sentem isso de que precisa dar um tempo de consumir e ter um pouco mais de tempo de assimilação das coisas que a gente consome hoje em dia? Muito legal essa pergunta. Cara, é uma pergunta difícil porque por mais que eu ache que eu leia muito, eu não sei se eu leio muito também, assim, a ponto de alguma forma isso me atrapalhar. Eu tenho uma rotina de leitura, assim, que eu leio mais ou menos... Quando eu quero ler pouco, assim, eu não estou muito com a cabeça, eu leio de 20 minutos, quando eu estou bem, 1 hora por dia, assim, e também não todo dia. Mas, assim, eu sei que o meu processo de escrita, e eu sei que a forma como eu escrevo, as palavras que eu uso, o meu repertório, né? Eu sei de quais fontes eu bebi para escrever dessa forma, assim, sabe? Os termos, a maneira, as minhas visões de mundo, são de leituras que eu tive no decorrer da minha vida e que, às vezes, até quando eu preciso começar um livro novo e eu preciso refrescar isso dentro de mim, esses valores, eu volto lá naqueles livros para ler, para trazer à tona essas questões todas que eu quero trabalhar. Só que, assim, como são livros que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? São livros históricos, tem que é um manual anarquista, um livro sagrado do Oriente, de provérbios indígenas. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, só que pegando um pouquinho de cada forma a minha maneira de se expressar. E aí tem um tempero do Pedro ali que faz tudo ter algum sentido, né? Que eu estou costurando tudo com a mesma agulha. Agora, não sei se eu corro esse risco. Eu acho que talvez a questão, na verdade, cara, atualizando essa problemática, não seja nem de ler demais e isso atrapalhar a nossa autenticidade, mas talvez de consumir muito conteúdo da internet e acabar fazendo um material muito próximo, pelo menos no meu caso, que trabalho com redes sociais, com o que já está sendo feito. Assim, acho que o perigo, no meu caso, é esse, assim, sabe? De acompanhar tanto poeta de rede social e a Rupi, que é a precursora das poesias nas redes sociais, que acaba fazendo uma coisa muito parecida assim, com o que os que estão bombando já fazem. Eu vejo isso acontecendo, assim, pela forma que escreve, pelos temas que a gente escolhe escrever sobre, até a própria arte da poesia nas redes sociais. Eu acho que o risco que eu corro é mais nesse sentido, assim, de não ficar consumindo poesia de internet o tempo todo para não cair nesse limbo em que tudo é mais ou menos parecido. Mas em questão de leitura, eu de verdade, eu tenho, por exemplo, agora desbravado leituras e livros sobre gestão, porque eu estou trazendo muito de gestão de carreira, então tem me ajudado muito a me profissionalizar. Então, acho que cada livro que eu leio é um repertório a mais que eu adquiro e que isso vai aumentando também as palavras que eu uso, os temas que eu posso brincar, depois explorar. Para mim, eu não sinto esse risco assim de me deixar influenciar por outros autores. O risco maior é de me deixar influenciar por outros Instagrammers. A minha experiência com a escrita, eu comecei a fazer terapia há muito pouco tempo, né? Então, até pouco tempo, até o ano passado, assim, a minha terapia era escrever o tempo todo. E escrever ou para mim mesma ou para quem estivesse perto, assim. Os meus WhatsApps são enormes.
Se alguém me pergunta alguma coisa e está a fim de escutar e de debater aquele assunto ali, cara, se prepara. Eu sou do textão, eu gosto, porque eu organizo o meu pensamento através da escrita. Eu escrevo muito melhor do que o que eu falo. Não tem jeito. O WhatsApp de voz, para mim, é um problema. Eu sempre apago, sempre. Eu vou apagar e eu vou reescrever todo o meu pensamento organizado do jeito que eu quero que ele saia. Eu preciso disso. Isso é assim, é uma questão de vida e morte para mim. A minha expressão maior de vida é pela escrita, em tudo, né? Quanto ao consumo de muitos livros, eu não tenho problema também com os livros, não. Eu tenho um problema com a internet, né? E com as informações que me chegam, porque o principal para mim é construir um pensamento próprio, né? Eu saber o que eu estou pensando sobre aquele assunto na verdade. E muitas vezes eu não sei. As coisas vão chegando para mim e eu não sei direito onde é que eu estou ali naquele lugar. Eu não tenho lugar ali num primeiro momento. Eu preciso escutar aquilo tudo, esperar um pouco e aí sim escrever um pensamento, escrito mesmo, é quase uma dissertação. E isso é muito constante na minha vida. Eu preciso desse tempo de não consumir, mas não consumir informações. Os livros não me atrapalham em nada, não. Eu adoro ler, eu leio de tudo, acho maravilhoso. Vivo pegando... Eu não me acho não acho que eu escreva bem prosa. Eu acho que eu sou boa roteirista, mas eu não me acho uma boa escritora. Por exemplo, se você me pedir para eu escrever um artigo, eu vou ter um problema em escrever um artigo, tá certo? Eu posso tentar transformar aquele artigo num curta-metragem, de alguma forma, mas eu não sou boa escritora, então eu bebo muito, eu sou muito maravilhada com a arte de escrever bem, dos escritores, né? De vocês, escritores. Eu vivo recortando, eu vivo fazendo esses recortes, eu sou muito fascinada com isso. Mas o meu pensamento, quem eu sou, a Flávia, como pessoa, como mulher, como mãe, como tudo, ela passa pela escrita. Sempre, sempre. Acho que no meu caso é um pouco parecido com os dois também. A leitura, ela nunca me atrapalhou. Pelo contrário, acho que ela sempre me ajudou e ela sempre me inspirou. Posso dizer, basicamente, que eu sou um cara que escrevo mais dramaturgia, né? Não navego muito pela poesia, nunca escrevi uns 2 roteiros, mas não me arrisco a dizer que sou roteirista. Então, eu sou um cara muito da dramaturgia. Então, pelo contrário, eu acho que quanto mais eu leio, mais eu me inspiro pelas histórias, pela forma que aquele autor compôs o personagem, pela forma como ele apresentou aquela cena. Então, para mim, na verdade, é um pouco o oposto. Quanto mais eu leio, eu busco ler muita peça de teatro, busco ler muitos autores diferentes, porque eu acho que também, como o meu foi muito, muito intuitivo, a escrita para mim foi muito intuitiva, eu sempre sinto que eu preciso aprender mais, sempre sinto que eu preciso pegar mais, beber mais da fonte de autores que eu admiro. Então, eu faço o contrário, eu leio muito, assim, e eu gosto de ler muito a história analisando exatamente o caminho que o autor escolheu para que ela fosse apresentada. Então, sobre as informações que a gente hoje tem recebido na internet, também concordo que isso também me confunde muito. Então, isso sim, acho que informação demais às vezes atrapalha, principalmente no mundo de hoje. Mas acho que a leitura, no meu caso, não. A leitura é positiva para mim. Sim, na verdade, isso que vocês falaram, acho muito legal, mas não tem na verdade, não tem essa relação do ler muito, eu fico pensando que talvez sejam pessoas que estejam mais no âmbito intelectual, sabe? De emendar um livro no outro e reproduzir, sem ter aquilo que a Flávia falou, assim, de ter o meu próprio pensamento. Eu acho isso fantástico. Acredito que metade dos problemas do mundo seriam resolvidos se a gente aprendesse a pensar nossos próprios pensamentos, né? Porque a gente realmente reproduz o tempo todo. A gente não para pensar se concorda, se não concorda, e ter esse tempo mesmo, né? Então, acho que realmente também não é meu caso, gente. Nunca li demais.
e vou continuar lendo bastante, que eu gosto. A próxima coisa que eu queria trazer para vocês, eu vou ler, porque eu não tenho competência para falar melhor do que está escrito, mas é sobre estilo. Ele escreve assim, essa primeira frase para mim já é tão linda que eu já quero parar, mas enfim. O estilo é a fisionomia do espírito, e ela é menos enganosa do que a do corpo. Imitar o estilo alheio significa usar uma máscara. Por mais bela que esta seja, torna-se pouco depois insípida e insuportável, porque não tem vida. De modo que mesmo o rosto vivo mais feio é melhor do que ela. Incrível, né, esse homem, gente? Eu acho maravilhoso. Concordo plenamente. Então, e aí eu queria falar com vocês, assim, um pouco disso, né, dessa coisa do próprio estilo, do ter o seu estilo. E queria perguntar para vocês, na verdade, emendando nesse assunto, se foi difícil para vocês assumirem um estilo. Se vocês tiveram algum momento que se acharam meio bobos de escrever de tal maneira, parecia um pouco impostor, porque eu tenho a sensação eu tive a sensação quando comecei a escrever, de que eu não escrevo igual eles, tá, pessoal? Só pra ficar claro, eu só escrevo de sacanagem assim em casa. Mas eu tive essa sensação de desconforto com a escrita, tipo, ai, gente, tô parecendo uma criança de 5 anos escrevendo. E eu fui entendendo que eu fui me encontrando. Queria saber como foi pra vocês, assim, junto com essa citação. Bom, queria dizer que eu também só escrevo de sacanagem, tá? Nada feito. Para. Cara, esse negócio do estilo, eu queria trazer 2 questões. A primeira, assim, pra gente debater também, que eu não tenho respostas, mas eu queria trazer isso de um outro prisma, assim. A primeira questão é que eu acho que todo mundo que começa, assim, mano, vou começar a escrever, ele começa a partir... Ele tem o ponto de partida dele é alguma referência, eu acho. Alguma coisa que inspirou, que deu esse primeiro, né, essa primeira vontade, entusiasmo, ânimo ou motivação, como a Flávia falou, de escrever. E aí eu acho que com o tempo a gente vai perdendo essas amarras da referência e desenvolvendo o nosso próprio estilo. Não sei se é uma coisa que já vem assim, pá, pronto. A minha escrita, pelo menos, ela foi se desenvolvendo e eu sinto que cada dia mais eu tenho fui desenvolvendo a minha própria forma de escrever, o meu estilo. Aí agora, no meu 5º ano escrevendo, eu acho que finalmente estou começando a ter um estilo de escrita, que as pessoas já começam a reconhecer que isso fui eu que escrevi, tanto na música quanto na poesia. E a segunda questão, então, a primeira é isso, de que eu acho que a gente sempre começa mais com essas bengalas da referência e depois a gente vai se soltando e expandindo o nosso método de escrita. E a segunda coisa é que eu não consigo pensar sobre o meu estilo de escrita hoje ou futuro. Eu só consigo fazer isso quando eu olho o que eu já escrevi, porque o jeito como eu escrevi nunca foi algo pensado, porque eu acho que a nossa arte é como o nosso cheiro. A gente não consegue sentir nosso próprio cheiro, são os outros que percebem nosso estilo. Aí as pessoas falando sobre a minha arte, eu começo a entender o que é a minha arte, porque eu não consigo consumir minha arte, porque fui eu que fiz. Sabe, o nosso cheiro exala da gente. Eu não consigo entender a minha forma de pensar porque eu sempre pensei assim. Então, eu acho que eu só consigo entender meu estilo olhando para trás, sabe? E aí eu vou entendendo o que aconteceu, assim. Mas durante o processo eu só fui fazendo e aí isso naturalmente foi criando um estilo de literatura, assim, sabe? Que eu sei das influências que eu sofri, mas que ao mesmo tempo foram feitas de uma maneira muito espontânea. Um exemplo disso... uma vez eu fui pro Rio de Janeiro e aí tinha um cara lá super carioca e tal, e ele falou assim, cara, acho lindo os seus videoclipes porque você traz esse negócio do bucólico, do campestre. E eu assim, quê? Eu nunca percebi que tinha, porque aqui você sai na minha rua, 2 quarteirão, tem cana, entendeu? Tem gado. Nunca percebi que o que eu fazia era do interior. Ele falou, tem um negócio do interior caipira. Pra mim era isso a realidade. Da mesma forma como o carioca coloca praias, e para mim é tipo assim, pô, legal praia, mas para ele é a rotina. Então acho que a minha arte, pelo menos, ela sempre foi feita da forma como eu vejo o mundo e as pessoas identificam o meu estilo, mas eu não faço a menor ideia. Comigo também, mesma coisa. Eu não identifico nenhum estilo meu. Eu comecei a querer escrever muito quando eu li o Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que eu já li acho que umas 5 vezes. Eu gosto de escrever
daquele jeito, eu sempre uso frases muito curtas, eu sou muito direta. Por isso, porque eu tenho muito medo de soar cafona, sabe? Eu sei que eu não sou uma grande escritora, eu tenho essa consciência que eu não sou, eu vou fazer um livro com um estilo e umas frases rebuscadas. Eu nem conheço, eu nem tenho vocabulário para isso. Então, eu sou muito curta e grossa nos meus textos, como eu sou nos meus filmes. Eu sou professora de roteiro, né? Os meus alunos, às vezes, eles reclamam que eu corto demais. Então, acho que a minha relação com a escrita é essa, é o cortar demais. Eu começo muito na frente e eu termino muito antes, sabe? Eu começo já depois que ele começou e eu termino antes de acabar. Isso com as minhas cenas, com os meus textos, com tudo. Eu não gosto de me alongar em nada. Eu, muitas vezes, quando eu vou reler, eu acho cafona mesmo. Eu falo, Jesus, tomara que ninguém tenha lido isso. Quantos textos no Facebook eu já fui apagar? De madrugada eu já levantei para ir reler e apaguei. Porque eu falei, cruzes, onde é que eu estava com a cabeça quando eu escrevi esta porcaria? Quem que vai achar um negócio desse bom, cara? Mas geralmente isso aconteceu quando eu tinha a vontade de, agora eu vou escrever uma coisa que é boa pra cacete. Aí fudeu, cara. O negócio de eu vou escrever uma coisa boa pra cacete, esquece, porque aí é melhor nem começar. Quando vier esse pensamento, pelo menos comigo, vem esse pensamento, espanta e vai fazer outra coisa, vai jogar carta, vai fazer ginástica, vai fazer outra coisa, porque isso é péssimo, né? A escrita não espontânea, ela é muito ruim, né? Sempre. A minha experiência com a escrita não espontânea sempre foi muito ruim. Sempre foi clichê, cafona, tudo de ruim. O meu último filme de dramaturgia, né, O Querido Embaixador, eu escrevi o roteiro, entreguei e eu não assisti corte nenhum. Eu vi direto no cinema no Festival do Rio. Quando eu assisti o filme, teve uma determinada frase que o personagem falou que eu fiz assim, ó. Eu falei, caraca, eu olhei em volta assim para ver se alguém estava prestando muita atenção, porque no cinema tudo fica desse tamanho, né? E foi uma frase que eu escrevi para ser brilhante. Eu vou escrever agora. Cara, fudeu, o que eu falo para os meus alunos, eu falo, bicho, não escreve frase brilhante, não. Não escreve, não queira escrever uma frase maior do que o seu personagem, né? Olha como fica clichê isso, olha como fica feio isso na boca do personagem. Então, essa foi uma grande lição para mim, ver uma frase porcaria num tamanho família, para mim, eu nunca mais vou esquecer dessa experiência. Eu adorei, Flávia, eu me diverti muito com a sua história, eu amei. Vai lá, Mal, desculpa, eu só precisava rir em público. Não, mas eu também me diverti muito. Eu acho que, na verdade, para concluir, eu acho que é isso. O estilo, ele é uma coisa natural, porque toda vez que eu tentei imitar o estilo de alguém que eu admirava, por exemplo, eu falhei rudemente, travei, não consegui. Então, o estilo, ele vem, ele é natural. Você sentar para escrever algo que te inspira, você automaticamente vai saber o caminho para fazer aquilo, porque isso é você, vem de você. Muito bom. Na verdade, isso tudo que vocês falaram também linka com o começo do nosso papo, né? Que é a escrita quando você tem um objetivo brilhar, por exemplo, ser brilhante e não só escrever, né? Vou escrever ali, não, vou ser brilhante agora. Aí já danou-se tudo. E é bem isso. Eu sinto que, na verdade, são todos os processos criativos, né? E quando a gente faz alguma coisa que é realmente legal, é tão espontâneo e intuitivo que você não vê acontecer, né? Você vai, blá, 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 blá. Aí quando você para, você fala, gente, eu fiz isso, choquei. Não é uma coisa... Eu não escrevo só de sacanagem, ao contrário do Pedro, mas eu coreografo pra valer. Ô, gente, deixa eu continuar aqui mais uma coisa. Vou trazer um último trechinho do livro, assim, que eu vou ler mesmo. Porque, mais uma vez, pela minha incompetência, eu não vou querer ser brilhante aqui, entendeu? E traduzir, porque já sabemos que não é bom. Bem, enfim, mas ele fala de beleza e eu acho que a Flávia vai se identificar, porque ela falou alguma coisa parecida aqui. Usar muitas palavras para comunicar poucos pensamentos é sempre o sinal de
desculpa, é sempre o sinal inconfundível da mediocridade. Em contrapartida, o sinal de uma cabeça eminente é resumir muitos pensamentos em poucas palavras. A verdade fica mais bonita nua. Amo essa frase. A verdade fica mais bonita nua. E a impressão que ela causa é mais profunda quanto mais simples for sua expressão. O que vocês concordam? Como é isso para vocês? Eu não vou falar muito, não, porque eu já pensei muito sobre isso. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa coisa de